Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Olá, pessoal. Eu quero convidar você para a gente refletir aí no que está acontecendo, no que está sendo anunciado e para a gente entender, você, povo de Deus, os irmãos em Cristo. Eu quero vos chamar a atenção, meus irmãos, para a gente analisar, tá certo, os acontecimentos e tirar conclusões do que está acontecendo aí. Porque a gente tem visto aí, em relação aos acontecimentos, o povo de Deus tendo falta de conhecimento, sendo imprudente, faltando a prudência e o conhecimento de Deus para afirmar os fatos, para conhecer os fatos e as situações que estão acontecendo, não é? Tá todo mundo aí passando e dando informações sobre esses acontecimentos, explicando, né, que é isso, que é aquilo, que é o juízo de Deus, que Deus está se vingando dos que estão zombando dele, que zombaram dele no carnaval, que fizeram isso, aquilo e aquilo outro. É cada explicação que nós estamos vendo aí, as pessoas dando diante dessa situação que está acontecendo aí universal, não é? Mas aí eu quero dizer a você que isso aí não é uma vingança de Deus contra as pessoas porque zombaram dele no carnaval. O que está acontecendo aí não é o juízo de Deus sobre ninguém vingando-se porque zombaram, apresentando ali Cristo derrotado, Satanás puxando Jesus, chamaram Jesus de bicha. Isso aí não é a vingança de Deus por causa disso não, gente. Tem muita gente aí, por não ser prudente, não ter conhecimento de Deus, fica dando explicações equivocadas, precipitadas, sem lógica, sem nenhum conteúdo bíblico para essas coisas que estão acontecendo. Claro, a vingança de Deus ela vem sobre todos aqueles que hoje zombam dele. Claro, o juízo de Deus ele vem sobre todos aqueles que zombam dele, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 ao 10, que Deus vem tomando vingança dos que não lhe conhecem, dos que não obedecem ao Evangelho. Como também está escrito em Apocalipse, que é chegado o grande dia da sua ira. É chegado, ainda não chegou. Mas esse acontecimento que está agora, nós estamos vendo aí, isso não é, irmão, juízo e nem ira de Deus, não, irmão. Isso aí tem a mão do homem por trás dessa situação. O que está acontecendo aí é uma situação do homem. Deus está permitindo, tá. Essas misérias que estão aí vindo na terra hoje é causada pelo próprio homem, né? Trazendo sofrimento, trazendo dor, trazendo tanta situação, né? A causa da miséria na saúde, na fome, doenças, muitos males que a humanidade tem sofrido. Isso aí é causado pelo homem. Essas doenças, principalmente essa doença que nós estamos vendo aí. Essa doença que está acontecendo hoje no mundo não é questão porque Deus está se vingando do povo porque zombaram dele no carnaval. Isso aí tem a mão do homem. Isso aí tem a situação do homem por trás de tudo isso aí. Deus apenas permite. Deus apenas permite, tá certo, que isso aconteça. Irmão, se a gente analisar os fatos, isso é uma questão aí, irmãos, tão séria que muitos crentes não entendem porque não estão disposto ao ensino, à instrução da palavra de Deus. Aí ficam aí colocando como se é o juízo de Deus, porque Deus revelou, porque Deus disse, porque Deus está fazendo isso, porque zombaram dele no carnaval. Não tem nada a ver isso não, gente. O juízo de Deus para punir essa humanidade será lançado sobre a terra sim. Mas quando o juízo de Deus for lançado sobre a terra, antes dele ser lançado, Deus vai tirar o seu povo. Essa zombaria, essa blasfêmia que hoje o povo está vivendo em relação a Deus, a incredulidade, tudo que hoje o povo está vivendo em relação a Deus, o povo ainda está no tempo da paciência, da longanimidade de Deus, porque Deus quer que o homem se arrependa. Deus está ainda no período da graça. Ele estabeleceu um momento da sua longanimidade, da sua paciência. Deus está suportando essa zombaria desse mundo.
pela paciência dele, porque ainda está o tempo do amor de Deus para receber o perdão. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre os vasos da ira. Deus está suportando os vasos da ira com paciência. Por quê? Para que esses vasos que estão destinados à ira se converta e seja livre da ira, porque Deus não quer, Deus não tem prazer que ninguém sofra a sua ira. O que Deus quer é que o homem se converta, se arrependa para que viva. Os vasos da ira se refere a todos que desacreditam, debocham, escarnecem, são incrédulos, e os que não dão ouvido à palavra de Deus e persistem no pecado são chamados de vasos da ira, que estão preparados para o juízo. Mas antes do juízo vir, Deus quer salvar esses vasos de ira. Não importa se zombou dele no carnaval, não importa se escarneceram dele, se chamaram ele de bicha, ele quer salvar. Isso não é o juízo de Deus não, irmão. Essa situação mundial Deus está permitindo para provar muitas coisas ao homem, para ver que o homem não é nada, para ver que o homem está vulnerável. Isso são situações causadas pelo próprio homem, onde tem ambição, interesses, negócios financeiros, de poder, de posição. Eu tenho um vídeo aí que eu lancei, né, trazendo um pouco da explicação. Não adianta eu trazer uma explicação profunda aqui, porque muitos irmãos não vão entender, porque não estão com a mente aberta para o ensino da palavra. Muitos irmãos estão dispostos a ouvir as mensagens, as notícias que são dadas por aí, pelos profetas, pelos homens que se dizem que homem de Deus, trazendo revelação de Deus, e não param para examinar as Escrituras. Por isso que Jesus disse, errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Ficam dando explicação para isso, para aquilo, sem prudência, ignorantemente, por não conhecer a palavra de Deus, dão explicações totalmente errôneas, que não tem nada a ver com Deus isso aí. Deus permite sim, para uma finalidade. O juízo de Deus vai vir, irmãos. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, diz que por o juízo de Deus não vir logo sobre essa humanidade, o homem pecador está disposto a pecar, porque não vem logo o juízo. Mas aí o texto diz que bem sucederá ao justo, porque os justos estão guardados para o bem de Deus. Os ímpios estão guardados para a ira de Deus, que vai cair no momento certo, no tempo determinado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 4 ao 9, Paulo fala sobre a questão da paciência e a longanimidade de Deus, que leva o homem tempo para se arrepender, não querendo que o homem sofra ira. Vai lá, dá uma lidinha aí, irmãos. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8 ao 10, Paulo diz que o tempo que Deus determinou não vai tardar. Muitos acham que estão tardando. Mas um ano para Deus é como 1000 anos como um ano. O tempo para Deus não importa. Mas no tempo que Ele determinou vai se cumprir. Mas Deus está sendo paciente, querendo que alguns se arrependam, não que todos se percam. É o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3. O juízo de Deus ainda não foi lançado sobre a terra não, irmão. Essas causas naturais que estão acontecendo, doença, causas na natureza, irmãos, tudo isso aí ainda não é o juízo de Deus não. As pessoas ficam pegando o texto da Bíblia, interpretando de uma forma totalmente que não tem nada a ver com os acontecimentos, com o que a Bíblia ensina. Ficam pegando textos e criando situações, mostrando, porque Deus me revelou assim, assim, assim. Eu vi um irmão dizer, tá vendo aí, irmão? Foi o que aconteceu lá no Egito, tem nada a ver esse momento que nós estamos vivendo aqui com o que aconteceu no Egito. São fatos isolados, são situações que não tem nenhuma interpretação bíblica desse momento lá para trazer, aplicar para esse momento hoje. Tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver com o que aconteceu lá no Egito aqui. Não tem nada a ver. Aí, eu vi um irmão dizendo, olha, mas o Senhor já levou sobre ele toda a nossa enfermidade. Não se preocupe mais com doença, isso não vai pegar na gente, porque Jesus já tomou sobre nós. O Salmo 91 diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nenhum mal sucederá. Ei, irmãos, não aplica o texto como tu queres, não. O texto não está dizendo isso, não, que você não vai ser, que você vai ser privado de doença, de problema, de situação, não, irmão. A doença que Jesus levou na cruz do Calvário não foi a doença do corpo, não, foi da alma, a doença do pecado. Não se trata, não aplica aquele texto,
porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Não se aplica aquele texto trazendo para esse contexto aqui não, irmão. Tem nada a ver não. Salmo 91 está falando de uma segurança em Deus diante dos perigos espirituais. Perigos espirituais, irmãos. Não é essa coisa que as pessoas estão aplicando hoje não. Pegando o texto fora do contexto, fazendo uma aplicação errônea dos acontecimentos que estamos vendo aí. Então, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para vocês analisar isso. Como podemos ver diante dessa situação, né, que estamos vivendo, que dizem aí que é o juízo de Deus, que é a ira de Deus, que Deus está fazendo isso, por aquilo, por aquilo outro. E aí tem tantos profetas agora no Face, mostrando aí que já tinha profetizado isso há muito tempo. Meu irmão, sai dessas orientações. Sai dessas orientações, irmãos. Temos que sair desses momentos fanáticos, irracionais, ilógicos, sem razão da palavra. As coisas que hoje o mundo sofre e acontece são causas da ambição do homem, são causas criadas pelo próprio homem. O mal que o homem está plantando, ele está colhendo aqui. O mal para o juízo de Deus é na eternidade. O juízo de Deus virá sobre essa humanidade no tempo que Deus determinou, irmãos. Isso não significa nada pelo que há de vir ainda como ira de Deus, como uma vingança de Deus sobre todos os que desprezam o amor de Deus. Isso aí que está acontecendo não é nada se comparado ao juízo de Deus que está por vir sobre a face da terra. Isso não é nada o que está acontecendo. Essa situação é causada pelo homem. Deus aproveita isso sim, para nos ensinar e mostrar como somos frágeis. Aí Deus aproveita isso para nos ensinar e mostrar como somos frágeis. O que podemos tirar diante dessa situação aqui? Eu quero trazer para a igreja o que nós podemos tirar diante dessa situação que o mundo está vivendo aí. Sabe o que é que nós podemos tirar, igreja? A importância do lar. Que muitos cristãos não dão importância ao lar. Muitas pessoas não dão importância ao lar. E agora nós temos que se isolar dentro do nosso lar para saber o valor, a importância. O bem-estar, a comunhão e a paz na família. Porque muitos não têm bem-estar, não têm nem comunhão, nem têm paz na família. A importância de buscar a edificação na fé, dentro do lar, no meio da família, dentro de casa. Hoje temos que estar buscando na família, no meio do lar. Temos que fazer o nosso exercício de fé, praticando o momento de culto e do ensino da palavra dentro de casa, com a família. Dentro de casa com a família. Entendeu, irmãos? Dentro de casa com a família. A importância é para isso. Nós temos que tirar a lição disso, sabe por quê? Porque hoje nós temos que estar no nosso lar. As igrejas estão impedidas no momento de cultuar. Temos que aprender a colocar o nosso altar, o nosso momento de culto, de ensino da palavra, de estudo, de busca de Deus, no nosso lar, com a nossa família. Tem muitos irmãos que estão mais preocupados e acham que o seu cumprimento é de ir 2 horas de culto na igreja, aonde tem mais preocupação de estar na igreja, de fazer os trabalhos da igreja, de mostrar santidade na igreja, aonde estão mais preocupados em viver as tarefas da igreja, em cuidar da igreja, do que do lar, do que da família, do que da casa, meu irmão. Nós temos que aprender isso nesse momento. Deus está nos ensinando isso nesse momento. Nós temos que aproveitar esse momento para tirar lições, valorizar o lar. Tem que estar no lar, faz o teu culto no lar, faz o teu momento de edificação e de crescimento em Deus no lar com a tua família, pega a Bíblia, faz aquele momento espiritual na presença de Deus ali, buscando conhecimento, adorando a Deus com hinos, que muitos não têm feito isso na sua casa. As pessoas voltaram-se mais para os lugares públicos de reunião que chama-se igreja e achando que somente ali está cumprindo o seu dever cristão. Tem que cumprir o seu dever cristão no seu viver, na sua família, irmãos. Aproveitar isso, valorizar mais o lar e a família, porque tem crente que se preocupa mais com a igreja e com as tarefas da igreja, e tem mais cuidado com a igreja, o local de culto,
do que com a sua família, do que com o seu lar, do que com a sua casa. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Como é que tu vai se preocupar com a igreja do Senhor se tu não cuida da tua própria casa, meu irmão? E aí? Deus está nos ensinando isso. É momento de refletir, irmão. Não é momento de ficar acreditando nessas fantasias que dizem aí, não. Não é momento de dizer, isso é o diabo para que o povo não vá mais para a igreja. O diabo não está preocupado que ninguém vá para a igreja, não, irmão. Porque o que o diabo quer é que estejam na igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja, dentro da vontade do diabo, fora da vontade de Deus. Isso aí aproveita, isso aí Deus está permitindo para que você valorize mais a sua comunhão com Deus, não só dentro de um templo, não fique só vivendo o igrejanismo, a formalidade religiosa. Valorize a comunhão com Deus na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua vida pessoal. Praticar a vontade de Deus não é estar em templo, não é estar cumprindo ordem de igreja, é conhecer a palavra e praticar a palavra. Isso é fazer a vontade de Deus. Está firme no Senhor, conhecendo a palavra e buscando conhecer a palavra, diante de qualquer necessidade, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer adversidade, nós precisamos conhecer ao Senhor e buscar cada vez mais o seu conhecimento. Passamos a ter fé nele. O justo deve saber que todas as coisas vêm nesta vida sobre nós, todos. Tudo se sucede ao justo e ao ímpio. Tudo nesta vida acontecerá para o justo e para o ímpio, como diz Eclesiastes 9:2. Agora, o juízo de Deus não será para o justo, e sim para o ímpio. O juízo de Deus é para o ímpio e não para o justo, porque Deus não julgará o ímpio com o justo. Lembra lá de Sodoma? Teve que tirar Ló? Isso aí não é o juízo de Deus não, irmão. Isso aí não é o juízo de Deus não. Isso aí é a mão do homem que traz maldição. Isso aí é o homem colhendo os frutos da sua ganância, da sua busca pelo poder, aonde traz consequência a toda a humanidade. Deus está permitindo e Deus quer que a gente tenha prudência, inteligência, use a lógica com o raciocínio, com a inteligência que Deus deu para usar uma fé racional, não uma fé irracional, baseada e alicerçada nas profecias desses homens, no que ensinam os homens por aí, na palavra. Tá certo? As adversidades dessa vida, todos nós vamos passar por ela. Doença, morte, violência, assalto, dificuldade financeira, dificuldade de um problema social. Tudo isso nós vamos passar, irmãos. Mas temos que estar suportando firme no Senhor, sabendo que a nossa vitória está diante do mal que está por vir sobre a terra, sobre a humanidade, o mal de Deus, pelo qual nós já somos livres desse mal. Mas a leve e momentânea tribulação aqui nesta vida, isso é normal. Tá? A humanidade tem sofrido essas consequências, não porque é juízo de Deus, é causada pelo próprio homem. Muitas enfermidades. Tem muita gente aí pegando câncer. Porque Deus botou um câncer num. Ó, irmãos, eu vejo cada irmão falar coisa que não tem nada a ver. Eu vejo cada irmão trazer profecia que não tem nada a ver com Deus, o Deus que a Bíblia revela. Eles falam do que ele entende, do que ele acha, do que eles querem. Como eu vi uma vez um crente, um obreiro do ministério da Assembleia de Deus Recife, dizendo que Deus ia botar um câncer no irmão porque se falasse do pastor. Esse obreiro do ministério da Assembleia de Deus Recife estava pregando no púlpito, lá no Templo Central, que se os irmãos falassem do pastor, quem se levantasse contra a liderança, Deus ia botar um câncer. É mentira, irmão. É mentira. O Deus da Bíblia é o Deus que se manifestou, Jesus. Ele não traz essa vingança não para o homem não. Ele não ensinou isso não, irmãos. Então hoje as pessoas pegam câncer por quê? É consequência da ambição do homem. Alimentos adulterados, alimentos com produtos químicos, as pessoas deixando de comer o que protege o corpo para comer essas coisas aí industrializadas. E com isso causa sim o câncer, que é nada mais do que nada menos uma fraqueza das defesas do corpo, aonde estabelece a doença, o tumor, e cresce. Isso é causa dos produtos químicos colocados, que contagia, que traz consequências no nosso organismo, colocado pelos homens, para que cresçam logo os frutos, para que brotem logo, para que fiquem muito grandes, para que eles tenham lucro, e colocam esses produtos. Tudo isso é causa, consequência. As misérias da pobreza é consequência da ambição do homem. Retém o dinheiro para ele, para deixar o mais pobre ficando mais pobre ainda. As consequências das calamidades naturais, as enchentes, as cheias,
Isso é consequência, irmão, do homem invadir o espaço que não é para invadir. Do homem tirar o espaço natural das águas e fazer casa, e invadirem, criando seus monumentos, invadindo, e sair quando vem as águas vai procurar o lugar dela que não tinha. Que antes elas viviam e hoje não tem mais. Aí invade tudo. E muitas coisas, tsunami, maremoto, terremoto. Irmãos, tem muitos tsunami acontecendo aí, que é causa de experiência no fundo do mar, com bombas poderosíssimas e que causam esses maremotos. Mas o povo não entende isso, o povo não pode ver isso, porque o povo de Deus está cego que nem o mundo. Estão se preocupando mais com as fake news do mundo do que com as mensagens verdadeiras da palavra de Deus, com os profetas que estão dando fake news ao povo aí nos púlpitos. Tem que ler a palavra, tem que examinar a palavra, tem que buscar a sabedoria do alto para entender as coisas. Salomão foi um homem muito sábio porque a sabedoria dele foi de Deus, pela direção de Deus. Aí as pessoas ficam criando esses movimentos, dizendo, não, isso é o juízo de Deus, porque Deus fez isso porque zombaram dele no carnaval, porque chamaram ele de bicha. Mentira! Irmãos, vigia. Essa situação todos nós vamos passar, crente ou não, rico ou pobre, porque é uma situação que está atingindo todas as classes sociais, todas as religiões. Porque o juízo de Deus, quando vier sobre a terra, ele não vai atingir o justo, não. É só para o ímpio. É só para o ímpio. Isso não é o juízo de Deus. Isso é consequências da ambição e da mão do homem. Deus permite para nos trazer lição. Porém, eu quero agora encerrar trazendo para você essa observação. Aproveite esse momento para que você possa, nessa situação, saber valorizar mais o seu lar, sua família, saber valorizar a importância do culto no lar, do ensino da palavra no teu lar, e não se preocupar só em estar lá na igreja 2 horas de culto, cumprindo e se dedicando à igreja, ao templo, local lá onde se reúne. Que você tenha mais cuidado com a sua família, com a sua casa, que você tenha mais zelo da sua casa, porque se você não tiver zelo da sua casa, como é que você vai ter zelo da obra de Deus? Se você não cuida da sua família, como é que quer pregar na igreja para todo mundo se converter? Se você não é pastor do seu lar, a sua família está desandada, não tem nenhuma disciplina da palavra de Deus, porque você não bota, você está mais preocupado em mandar os seus filhos, sua mulher ir para a igreja, do que você colocar o compromisso que Deus lhe deu de ensinar irmãos, de ensinar os seus filhos no caminho que devem andar, de pastorear a sua casa, quem é o pastor da sua casa, da sua família, da sua mulher e do seu filho é você, não é o pastor da igreja não. O pastor da igreja é pastor da igreja, não pastor da sua família nem da sua casa. Deu para entender isso? Porque muitos estão buscando, centralizando tudo na igreja, esquecendo do compromisso pessoal, que não é dentro da igreja, cumprindo devoção religiosa, formalismo religioso. O compromisso do crente que Jesus convida a vir a ele é com a palavra, é com o que a palavra ensina, é meditar, estudar, praticar a sua palavra, para nessa palavra estar conduzindo a sua vida, a sua família, seus filhos, seu pensamento, sua intenção, suas atitudes, seus comportamentos, seus sentimentos na palavra, e não dentro da formalidade religiosa. Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que participar disso, tem que cumprir isso, fazer culto disso, ir para culto daquilo, vigília, e campanha, e voto, e pacto. Isso não é compromisso de Deus, do homem com Deus, não é esse compromisso que Deus quer. Então aproveite essa oportunidade que Deus está permitindo para trazer lições e para nos fazer compreender e usar a nossa razão, inteligência para entender a importância de estar em casa, a importância de estar no lar, a importância da família, a importância de estar firmado na palavra, não em igreja. Firme-se na palavra, porque qualquer momento, se hoje ou amanhã não tiver mais igreja, não for mais permitido estar cultuando em igreja, você tem que se manter firme. E o alicerce da tua vida, para tu estar firme, não é em igreja, vivendo culto de igreja, é estar na palavra, baseado, alicerçado, firmado, retido na palavra e dela não sair. Aí você está firme, amém? Então, irmãos, fica essa orientação aí para os irmãos. Cuidado com essas profecias. Tem tanta gente aí no Face, irmão. Eu fico ouvindo e vendo as postagens no Face de pastores, profetas, dizendo porque Deus avisou, porque Deus me revelou, isso é o juízo de Deus. Inclusive, irmão, olha que absurdo. Eu vi um pastor falando sobre isso e dizendo que era o juízo de Deus e que Jesus vai voltar no dia 8 de abril. Irmãos, Deus quer que a gente seja mais prudente, conheça a palavra dele e busque o conhecimento dele para não se levar por esses movimentos de acontecimentos que o mundo vai viver.
O juízo de Deus, quando vier, ele vem. Está bem perto. Mas antes desse juízo de Deus cair sobre a terra, Deus vai tirar o seu povo, a sua igreja. Porque essa é a promessa dele, nos dá o livramento. Então seja prudente. Passe esse momento com sabedoria e todos os outros. E saiba que Deus está conosco para nos guardar. Aproveite esse momento. Leia a palavra, medite a palavra, pegue sua família, faça o seu culto diário em casa, faça o seu momento de edificação e de crescimento em Deus em casa, lendo a palavra, ensinando a família, convidando a família para a comunhão, a paz e a alegria de Deus no lar. Amém? Fica essa orientação do seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos, sempre com o compromisso em levar esclarecimento da verdade de Deus para todos.